Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Edson Zanata para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária, em 11 de abril de 2013. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Rosa Fernandes e Jefferson Moura, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jefferson Moura, Dr. João Ricardo S. Ferraz, Dr. Jorge Manaia, Paulo Messinas, Márcio Garcia, Rosa Fernandes, Tereza Berg e Dr. Eduardo Moura, 9, assume a presidência a senhora vereadora Rosa Fernandes e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Tereza Berg, ambas a convite. Encerra-se a sessão às 17h34. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Com a palavra, o primeiro orador inscrito, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhora Presidente de Trabalho, vereadora Laura Carneiro, vereadores presentes, funcionários da casa, funcionários, companheiros aí que estão na luta nas galerias, pessoal das vans, não é isso? Se eu não me engano, são pessoas ligadas ao... Temos hoje grandes discussões aqui na casa a respeito desse assunto. Eu queria, senhor presidente, eu queria me dirigir aos senhores vereadores que estão aqui no plenário e aqueles que estão nos seus gabinetes, para que nós pudéssemos, nesse espaço de tempo, refletir um pouco mais a respeito do que vem sendo proposto aqui no Rio de Janeiro em relação à proposta da empresa de saúde. Não tem sido, a gente sabe perfeitamente por quê, mas a imprensa não tem divulgado o que vem acontecendo no dia a dia, na rede de saúde, na rede de educação, né? O noticiário cada vez mais se espalha para aquilo que o prefeito demanda como pontos importantes. O prefeito faz um decreto midiático aí para a questão das vans, a questão dos ônibus. E na calada da noite e na barulhada do dia, nós vamos tendo o desmonte completo da rede de saúde. Eu queria, na primeira parte do meu pronunciamento, dizer sobre o que eu venho recebendo de reclamações de funcionários, e eu convido os senhores vereadores da casa, que nós aqui não somos vereadores da saúde, da educação, nós somos vereadores do Rio. Todos os dias tem chegado ao meu gabinete, através de e-mail, através de Facebook, reclamações gravíssimas, e que a gente vai ao local constatar e confirma todas elas. Por exemplo, amanhã teremos aqui, o vereador que está presidindo, o vereador Manaia que está presidindo, vai participar amanhã, pela Comissão de Saúde, de uma audiência pública, quinta-feira, desculpa, eu já estou até antecipando, quinta-feira, de uma audiência pública, para discutir o que aconteceu, o que está acontecendo no Hospital Rafael de Paula Souza, em Curicica. O que está acontecendo lá é exatamente o que está acontecendo nos outros que eu vou citar. Desmonte. A Secretaria prepara os hospitais, desmonta os hospitais e irá entregá-los todos à empresa que pretende aprovar aqui nessa casa. Daí a responsabilidade dos senhores vereadores. Em Curicica fecharam os serviços de cirurgia geral e de ginecologia e mandaram seus profissionais para outros hospitais.
Atentem bem, senhores vereadores, aqueles que acham que a empresa é uma boa. Tem muitos vereadores que já estão colocando aqui que é um caminho. Não satisfeito em fechar o serviço do Hospital Rafael de Paula Souza, não satisfeito em ter fechado a maternidade da Praça 15, a Prefeitura, sexta-feira, a Secretaria de Saúde, fechou todos os leitos do Hospital Salles Neto, aqui no Rio Comprido. Hospital tradicional, nós pediatras todos temos um grande respeito a 2 hospitais aqui no Rio de Janeiro que tratam das crianças, o Hospital Jesus, em Vila Isabel, e o Hospital Nossa Senhora do Loreto. No tempo em que a diarreia era o ponto mais importante da pediatria, ali se chamava o Hospital da Hidratação. Ali salvaram-se muitas vidas de crianças. Pois bem, a Secretaria de Saúde, sobre uma suposta obra, fechou, vereadora Laura, 29 leitos de pediatria no Hospital Salles Neto. Lamentável. Quase chorei quando cheguei lá ontem também. Fiquei prestes a chorar. Só não chorei porque soube que a coisa pior para chorar. Os profissionais da Praça 15, que foram transferidos sem querer para lá, agora vão ser transferidos para outro lugar, para a Vila Isabel, para o Hospital Jesus. A alegação, uma obra no hospital. Nunca na rede uma obra fechou serviços, fechou e mandou a gente embora. As pessoas estão sendo mandadas embora. Mas não satisfeito com fechar Praça 15, parte do Rafael, parte do Salles Neto, não tem mais internação no Salles Neto desde sexta-feira, as crianças foram removidas a toque de caixa para o Hospital Souza Aguiar, que já está superlotado. Também a Prefeitura, sob outra alegação, porque o cardápio é vasto, é como se fosse um restaurante aquilo, você escolhe o que vai fazer. Resolveram fechar também um hospital da Colônia Juliano Moreira. Colônia Juliano Moreira que está sendo cortada por uma obra do governo. Pois bem, o Hospital Viana do Castelo, o hospital que atendia doentes crônicos da cidade do Rio de Janeiro, foi fechado sob uma nova alegação. Lá será construído um novo hospital para internar os pacientes recolhidos para internação involuntária, que são dependentes de crack. Ou seja, a obra não começou, o hospital não tem nada preparado, como também o Salles Neto, não tem nada preparado para a obra, só fecharam a porta das enfermarias. E lá também, há 1 mês e meio, está fechado para preparar para receber as internações involuntárias. Não foram para lá as internações, porque o hospital não foi adaptado para isso. E é o 4º hospital fechado na cidade. Não satisfeito, isso aqui significa, quando nós ouvimos aqui o secretário Ranch, aqui no plenário, e lá dentro na sala, na audiência tipo Feliciano, que foi aquela fechada lá com audiência pública sem público, lá foi uma reunião, dizia o secretário da Casa Civil que avançamos muito, que a saúde do Rio de Janeiro, durante a gestão do secretário Ranch, tem avançado muito. Eu não classifico esses fechamentos de hospitais públicos como avanço. Só se o secretário Ranch quer disputar com o secretário Sérgio Cortes, que também está fechando. Fechou o IASES, fechou o São Sebastião, está 4-2, 5-2 para o secretário Ranch em fechamentos de unidade. Ele está sendo mais eficiente do que o secretário Sérgio Cortes em destruir a rede de saúde. Mas, além disso, recebi ontem e anteontem e-mails. Este e-mail, que evidentemente não vou dizer porque é de um funcionário, diz o seguinte: boa tarde, sou funcionária da Coordenação de Emergência Regional Serra do Leblon, a famosa e linda, quem passa por ali chama aqui de Clínica Privada Pública. Eu acho que o nome privada está sendo utilizado aí com duplo sentido. O que ocorre é que funcionários não recebem seus salários do mês, sob a alegação de que a Prefeitura não repassou o dinheiro para a empresa. A empresa é a Hospital Beneficência Espanhola. E ela diz mais: quem trabalha de dia perdeu o direito de café da manhã, pois o mesmo agora só é servido às 6 horas da manhã. Quem entra às 7 horas só faz refeição às 12. Ficamos esse tempo todo sem comer, porque lá não pode comer nada. O almoço sempre atrasa. São péssimas as condições de trabalho que a OS oferece com o aval da Prefeitura. Isso é o SER Nova Monteiro. Bom, mas não termina aí as reclamações que vêm dos funcionários, clientes. Bom dia, tal, meu nome é fulano de tal. Trabalho no Saúde da Família Comunidade da Babilônia. Contrato feito com a Viva Saúde, antiga Viva Comunidade, que agora é Viva Rio Saúde. Escrevo para denunciar que a demissão de 48 profissionais, principalmente administrativos, mas além deles odonto, farmacêuticos, no dia 11 de abril. Segundo informações, isso ocorreu devido à falta de repasse das terceirizações da Prefeitura para a OS tal.
Recebo mais uma, devido à questão da violência e da dificuldade de profissionais, também está fechado a unidade de saúde da Maré, chamada Samora Machel. Devido à violência na área, a unidade também foi fechada. É mais uma. Eu só levantei alguns dados para que aqueles vereadores que acham que o setor de saúde do Rio de Janeiro avança muito, nós não estamos entendendo que avanço é esse. Se ele avança retrocedendo. Porque o que nós estamos vendo é uma destruição da rede pública de saúde, feita a cada dia, com um intuito claro. Eu não tenho a menor dúvida que, aprovada aqui essa empresa, entrará imediatamente nesses hospitais e assumirá, mandando para longe os funcionários públicos dali e instalando ali novos funcionários terceirizados. Mas para que a gente possa saber o que vai acontecendo, é nossa função de vereador pedir informações. Eu li hoje, com muita simpatia, que o vereador César Maia está entrando na justiça a respeito da questão dos requerimentos de informação. Eu vou fazer uma pequena transcrição aqui para o senhor, que é muito interessante. Nós reclamamos aqui, durante os primeiros dias desse ano, que os nossos requerimentos de informação não eram respondidos. Eu até fiz um requerimento em nome da ex-vereadora Andréa Gouveia, que tinha mais de 40 requerimentos atrasados. Para ela, usou-se o famoso decurso de prazo. Como ela não era mais vereadora, eles resolveram não responder. Uma atitude tomada. Eu tenho feito requerimentos e separei 3 deles, que são recordes em demora na resposta. O requerimento 2862, que nós pedimos informação sobre o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz, ele foi feito e a resposta demorou 98 dias. Chegou. O requerimento 816 de 2010, que era sobre a operação financeira aqui do Prev Rio, aquela coisa estranha que aconteceu no Prev Rio, essa demorou um pouco mais. A resposta chegou com 120 dias de atraso. E o terceiro RU 2655 de 2012, ano passado, que pedia informações sobre a viagem do ex-secretário Sérgio Dias, com aquela história da Delta, do guardanapo na cabeça, a resposta demorou um pouco mais, 6 meses, 180 dias para me responder. O que significava isso? Parecia, e às vezes a gente culpava indevidamente o funcionário que intermedia esse tipo de trabalho, que é o funcionário SA, que não é culpado, tenho absoluta certeza que o SA não tem culpa alguma disso, mas ele era o sparring, aquele que a gente treinava batendo nele, que não tem culpa, não tem que bater nele porque ele não é responsável. Então nós estamos vendo que os requerimentos demoram muito. A alegação da prefeitura, dificuldade de respostas, pede adiamento por mais 60 dias, adia 60 mais 60, depois mais 60, até adiar 3 vezes 180 dias, 3 vezes 60 dias. Mas para minha surpresa, vereador Maná e vereador César Maia, nós tivemos o recorde de demora e tivemos agora o recorde de rapidez. Pela nossa Comissão de Saúde, fizemos um requerimento sobre a empresa de saúde. E, surpreendentemente, mostrando a eficiência e eficácia maravilhosa, não só do SA, porque o SA também não é o culpado de ser rápido, a culpa é do governo. Nós protocolamos o pedido, o requerimento de informações, vereadores, no dia 4 de abril. 4 de abril. Saiu da casa no dia 9 de abril. Foi respondido pelo secretário Pedro Paulo, por sua assessoria, em 24 horas. Isso eu acho que seria a criação do delivery de requerimentos de informação. Suas conclusões, por favor. Se o senhor desejar, depois sim, dos vou 2 terminar. minutos, o senhor pode reescrever. Vou acabar. Em 24 horas, o secretário respondeu. E no dia 12, 8 dias após o nosso pedido, ele chega às nossas mãos. É um recorde absolutamente olímpico. Recorde olímpico na entrega. Será porque havia interesse do governo que isso fosse votado na casa? Será essa a razão? Quando há interesse é rápido, quando não há interesse nós não temos a nossa informação? E para encerrar, eu depois vou me reescrever, porque além da questão da demora, eu queria falar sobre o conteúdo. E aí o assunto é mais complicado, porque aí é um desrespeito. A sensação que se tem com esse requerimento de informação, esse que veio rápido, esse delivery, é que isso aqui teria um caminho, a lata do lixo.
Seria o caminho melhor para se dar pela resposta que foi dada. Resposta, além de com sarcasmo, falta de respeito. Falta de respeito, porque não se responde com essa... Não se pode avaliar que os vereadores são idiotas, oligofrênicos e não sabem o que estão fazendo, o que estão escrevendo. Eu vou me reescrever para ler o teor de algumas das respostas recebidas nesse requerimento de informações. Muito obrigado, senhor. Próximo orador inscrito é o vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Jorge Manaia, nobres vereadores presentes, senhoras e senhores, ora presente nesse plenário. O enfoque é o transporte de massa, trens, metrô e barcas. Volto a essa tribuna para falar da questão dos transportes na cidade do Rio de Janeiro, principalmente dos transportes de massa, que são operados por empresas e consórcios privados, ou por trens, metrô, supervia, ferrovia e CRR, barcas. Os três modais estão em condições péssimas. A imprensa noticia diariamente os problemas ocorridos com trens e barcas, ou seja, as concessionárias Supervia e CCR, sucessora das barcas Sociedade Anônima. Os serviços são precários, mas a ACETRANS, Agência Estadual de Transporte, concordou com o aumento das tarifas, com a qualidade dos serviços que são prestados, obviamente, que essas são as tarifas mais caras do mundo. É interessante que as tarifas são majoradas com base na argumentação da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Com o serviço prestado pelas concessionárias, conclui-se que está havendo quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Elas estão recebendo mais do que deviam pelo serviço que prestam. A Supervia, então, é escandalosa. Não tem um plano de contingência. Os usuários ficam sujeitos à própria sorte. Toda vez que um trem fica inoperante na via ou desencarrilha, é uma procissão pela via, a via sacra da ferrovia, com os usuários colocando as suas vidas em risco. Os moradores da Zona Oeste, principalmente Santa Cruz, Campo Grande e Bangu, são mais penalizados com a péssima prestação desse serviço. Os que trabalham no centro da cidade levam mais de 4 horas por dia no deslocamento da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Isso quando tudo corre normalmente. Não importa se a concessão do serviço está sob o controle do Estado. A operação da Supervia tem a maior extensão e o maior volume de passageiros dentro da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito não pode se omitir em relação ao péssimo funcionamento desse modal. Quando da privatização, da operação da ferrovia, do metrô e das barcas, o atual governador do estado, que era presidente da Alerj, falou maravilhas sobre a desestatização dos serviços. Todos eles, sem exceção, pioraram. Lembram-se também da Lei 2.470 de 1995, que instituiu o Programa Estadual de Desestatização, o PED,
estabeleceu o seguinte: fica instituído o Programa Estadual de Desestatização, que será regido pelos seguintes princípios fundamentais: reestruturar a exploração pelo Estado da atividade econômica, transferindo a iniciativa privada àqueles que não provém interesse coletivo. Contribuir para a redução da dívida pública do Estado e consequente saneamento das finanças do poder público. Foram outros dispositivos criados com este objetivo. Pois bem, ou seja, o espírito da lei, mens legis, é que o Estado deixasse de investir nos setores que estavam sendo privatizados para atuar exclusivamente nas funções públicas essenciais de educação e saúde pública, incluindo-se o saneamento básico. Contudo, não é isso que temos visto. O governo do Estado compra trens para a Opertrans e para a Supervia, e provavelmente irá comprar catamarãs para a CCR. Enquanto isso, a população carioca, os trabalhadores cariocas são tratados como cidadãos de segunda classe. Tudo para que as concessionárias e nada para os cidadãos. Ser concessionário de serviço público no Rio de Janeiro é uma beleza. Basta prestar um serviço de baixa qualidade que o Estado renova a concessão, aumenta a tarifa e ainda faz investimento no setor. Pedimos a intervenção urgente do senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, junto ao governo do Estado, visando, sobretudo, defender o direito do cidadão carioca a um transporte de massa de qualidade, de modo que foi prometido pelo atual governador em 1995, quando então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estamos diante desse quadro, ora presente, onde milhares de cidadãos deixaram as suas atividades como bancário, como comerciante, como comerciário, para comprar os seus veículos, para auxiliar o transporte pela cidade do Rio de Janeiro, o que ora hoje é exercido pelo transporte alternativo, que hoje se vê diante de uma vedação a transitar em certos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Temos que ver com uma certa reflexão a atitude dessas circunstâncias em razão da circunstância maligna que trará a milhares de trabalhadores. Era isso que nesse momento gostaria de externar. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amanhã, sem, claro, nenhum ônus para a Câmara Municipal, tendo recebido um convite do Superior Tribunal Eleitoral do Paraguai, como observador internacional das eleições paraguaias, nesse fim de semana, estarei indo àquele país irmão. Encaminhei à mesa diretora o pedido de autorização da minha ausência a esse plenário, que ocorrerá no dia de amanhã e na quinta-feira. Senhor presidente, primeiro, uma novidade, um copo d'água aqui na tribuna, que eu agradeço muito essa inovação. Talvez seja porque eu falo muito. Mas, senhor presidente, ontem a humanidade viveu um dia trágico em Boston. Um ato de terror que já matou 3
pessoas, uma criança de 8 anos, e 10 ou 11, segundo o diretor do hospital, em estado crítico. Brasileiros, sim, que participaram da maratona, mas também tantos brasileiros que estudam ali atravessando a ponte em Harvard, no MIT e dentro de Boston mesmo, na Universidade de Boston. É um ato translocado que todos nós democratas devemos denunciar e nos solidarizar com o povo norte-americano. Porque se há algum tipo de confronto com o governo, com as Forças Armadas dos Estados Unidos, que enfrentem, que atentem contra esses alvos. O que é inadmissível é que a população civil ordeira seja o alvo, e centenas de feridos e várias mortes. Nesse sentido, senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio para as vítimas civis do atentado terrorista em Boston no dia de ontem. Positivo. Pedido deferido. Senhor presidente, na sexta-feira, eu sou político, sou economista, administrador, curioso em história, mas eu não sou um advogado. Eu vim aqui trabalhar no meu gabinete de liderança e depois pedi uma audiência a 2 juristas, ou seja, 2 dos mais conceituados escritórios de advocacia do Rio de Janeiro. Eu não queria discutir, senhor presidente, o conteúdo da decisão do prefeito. Se está no seu poder, você pode discutir, criticar, mas está a nível daquilo que lhe cabe. O que eu estranhei é que um decreto proibindo vans, combis de circularem pela Zona Sul do Rio de Janeiro, na segunda-feira, tenha sido baixado na quinta-feira, com um dia útil, para que aqueles atingidos pela medida pudessem reagir no judiciário, tentar convencer o Poder Executivo, um dia útil. O que eu ouvi deles é aquilo que os advogados sabem, que independentemente do conteúdo da decisão, é uma medida de um autoritarismo desconhecido dentro de uma situação de normalidade democrática e no meio de uma licitação. Que se desse o prazo de 90 dias, de 120 dias, mais um dia útil, senhor presidente. Eu espero que as ações que entraram, aquelas pelo menos, que não questionam o conteúdo, mas a forma que foi feito, que elas tenham cabido. Hoje, amanhã, no Tribunal de Justiça, de maneira que se suste essa medida. Aqui, conjunto de vereadores, eu entre eles apenas,
apresenta um decreto legislativo, sustando o ato do Poder Executivo. Qual é a força efetiva desse decreto legislativo? Não sei, porque isso dependerá, certamente não vai ser incorporado pelo Poder Executivo, isso vai depender de um litígio no Judiciário, uma vez aprovado o decreto legislativo nessa casa. E aí eu me lembro de uma proposta que fiz, primeiro dia, quando vi essa tribuna, que é uma decisão nossa, vereadores, por 2/3. Aqueles que não são base do governo representam, se tanto, 20%, 23%. Que a nossa Procuradoria tenha alcance para discutir questões de interesse da cidade. Olha, senhor presidente, o Tribunal de Contas do município, num ato de corajosa inovação, ele deu proteção à árvore Assacu, que o Executivo, que Parques e Jardins, queria retirar. Um exemplo para nós, já que o Tribunal de Contas é um auxiliar do Poder Legislativo, o que nós precisamos é assumir esse poder que nós temos. Finalmente, senhor presidente, para concluir, o Poder Executivo fez a apresentação das suas contas. Eu leio essas coisas, senhor presidente, talvez por dever de ofício, como economista, pessoa que muitos anos trabalhou em finanças públicas. Primeira página que eu fui foi o Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro. Os recursos disponíveis em dezembro, 31 de dezembro de 2011, eram 1.956 bilhões. Agora, 31 de dezembro de 2012, 1.683 bilhões. Uma perda dos recursos dos servidores, perda nominal, senhor presidente, de 273 milhões. Se nós corrigirmos pela inflação de 6%, dezembro de 2011, a perda foi de 390 milhões de reais. Se nós tomarmos os anos 2007 e 2008, onde haviam 2 bilhões de recursos aplicados, e corrigirmos pela inflação do período, essa perda foi de 1 bilhão de reais. Será que tanta gente assim se aposentou a ponto de produzir uma perda nominal brutal como essa? Uma perda real brutal, mais ainda, como essa? E o que estará acontecendo na gestão do Funprev? Por que isso está acontecendo? Não há um volume de aposentadorias sequer de longe proporcional a essa perda. Eu fiz um requerimento de informações, ainda não recebi a resposta, e pedindo a informação sobre o número de aposentadorias. Eu quero ver o que aconteceu. E, finalmente, senhor presidente, uma questão que, concluindo, senhor presidente, uma questão que me parece fulcral. Entrevista no Valor Econômico, o presidente, o prefeito, disse que as OS tinham, nessa data, 5 hospitais, devem ser os hospitais pequenininhos, 15 UPAs e 70 clínicas da família, que é um postinho de saúde, com 3 especialidades. Tudo bem, o gasto com toda a estrutura da Secretaria de Saúde, no ano passado, foi 2,3 vezes o gasto de 1 bilhão e 54 milhões com as OS. Para um volume de procedimentos de 20 vezes mais e de complexidade. Hospitais gerais? Como é possível, senhor presidente, uma situação como essa? Isso é um escândalo de grandes proporções. É você entrar numa sorveteria, comprar um sorvete que bom por R$5. Entrar na outra, comprar o mesmo sorvete que bom por R$200. É o que está acontecendo
nessa gestão, eu não posso usar outro nome, senhor presidente, escandalosa, está ocorrendo na Secretaria Municipal de Saúde. Era apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, eu me reinscrevi porque já tinha passado o meu tempo e não pude completar o que eu tinha preparado para falarmos aqui hoje, mas não posso deixar de iniciar pelo final da participação do vereador César Maia. O que ele coloca aqui em números, ele está colocando apenas números do orçamento. Nós estamos todos os dias dizendo aqui. O Tribunal de Contas está dizendo isso. Os gastos diários com as OS, diariamente, são muito acima do que vem gastando a administração direta. Eles estão cotejando essas administrações. O secretário Pedro Paulo, ali dentro, disse exatamente isso. Ele tem hoje 4 braços administrativos. Eu ainda brinquei com ele que 2 deles provavelmente estão ligados a um lado que há uma paralisia cerebral e os braços não estão se movendo bem. Então, ele tem um braço é a administração direta, que ele acha que é uma administração que não tem futuro. Ele não, o governo acha, ele também. Do outro lado, a administração da parceria público-privada do Hospital de Acari, que é um segundo braço que ele coloca separado dos outros. O terceiro braço são as OS, e o quarto braço seria o braço da empresa pública. Ele fala, e me fez uma crítica respeitosa, que eu ouvi e respondi a seguir, de que a maneira que nós fiscalizamos a saúde, ele se dirigiu inclusive a mim, é uma maneira errada. Eu estou preocupado em fazer requerimentos do Tribunal de Contas e fico dizendo a todo momento que se gasta muito mais no homem-hora limpeza, homem-hora segurança, metro cúbico de gases medicinais, está se gastando, que a empresa que não faz licitação, que é a OS, está pagando mais caro do que a empresa que faz licitação, que é a administração direta. Esse quem fez foi o Tribunal de Contas. Mostrou que naquela área, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, as compras feitas pela Prefeitura com licitação estão saindo, em sua grande maioria, mais baratas do que as compras que a OS está fazendo sem licitação. É um erro administrativo. Ele dizia que essa maneira de fiscalizar é uma maneira retrógrada, antiga, antiquada. Provavelmente eu não participo do grupo que dá assessoria à Prefeitura, do grupo McKinsey. Eu não participo desse grupo de jovens intelectuais paulistas que pensam o governo do Rio. Mas fica muito claro quando ele diz que a maneira correta é administrar por metas a alcançar. E aí eu falei que aí era mais grave, porque aí o Tribunal de Contas detectou um outro grave erro. Para pagar as OS, que recebem 2 pagamentos. A primeira parte do pagamento ela é direta, independente da produção. E a segunda parte vem ao encontro da produção. Essa segunda parte só é paga se alcançar as metas definidas pelo governo. E em vários pontos da Zona Oeste, o governo mudou as metas, porque as OS não alcançavam as metas. Isso foi detectado como um ponto gravíssimo pelo Tribunal de Contas. Então, nós estamos diante de uma discussão hoje importantíssima para a nossa vida, que é a maneira de administrar. A Prefeitura do atual governo lançou uma maneira nova de administrar. E esta maneira, os primeiros resultados apresentados e questionados pelo Tribunal de Contas, está sendo prejudicial. A antieconomicidade é constante nas avaliações do Tribunal de Contas. Mas o que eu lamento para todos é que essa discussão, vamos aceitar a discussão, quem é mais moderno, quem é mais antigo, não importa. Já dizia um grande jogador de futebol, que era o Gerson, quando a gente fica mais velho, a gente corre menos no campo, usa mais a cabeça. Eu, alguns anos atrás, numa discussão numa estação de rádio, com um parlamentar, um deputado, colega meu na época, eu dizia para ele, o problema, meu colega, é a quantidade de neurônios. E ele dizia, eu não entendi bem não, mas você deve estar errado. O que nós estamos diante de uma situação é que a Prefeitura acha, pelo menos é o que tem demonstrado, que nós, vereadores, somos uma massa de manobra para eles. Que eles chegam aqui, passam o que eles querem, que ninguém aqui tem capacidade de julgar o que passa por aqui. E eu quero dar esse exemplo, citando
o requerimento de informações que eu pedi pela Comissão de Saúde, que ele é importante e mostra a maneira absolutamente desrespeitosa com que a Prefeitura trata um documento que é um documento importantíssimo para nós, que é ter a informação oficial. Eu fiz a seguinte pergunta, só vou citar três respostas absolutamente que a vontade que eu tive quando recebi foi jogar na lata do lixo. Com relação à gestão de pessoal, o que pode fazer uma empresa pública, tal como está sendo projetada a Rio Saúde, que não possa ser feito pela administração direta? Qual é a diferença e por que razão optar-se pela empresa privada? Resposta da Secretaria da Casa Civil, Secretaria Municipal da Casa Civil. A empresa pública é um modelo de gestão de saúde pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, com vistas à ampliação da oferta de saúde na cidade, ou de sua prestação mais eficiente. Até aí é uma opinião dele, não trouxe nada. Ele acha que ela é mais eficiente, mas não explica por quê. Aí no segundo item, há vantagens na gestão de pessoal. Então fica claro aquilo que eu tenho dito constantemente aqui. Esse projeto é unicamente para resolver o problema pessoal. Então, há vantagens nisso. Quais são as vantagens? Menor peso de encargos, fixação de metas de desempenho com dispensa em caso de não cumprimento. Ou seja, ele deixa bem claro aqui que ele quer contratar profissionais hoje que, se não cumprirem o que ele falou, ele vai mandar embora, dispensa. Ou seja, ele avalia. Esta é uma avaliação que deixa dúvidas. Nem todos têm a opinião que eles têm, que é menor peso com encargos. E segundo, que quem não cumprir as metas de desempenho será dispensado. A seguir, mais uma vez mostrando o desrespeito que o atual governo tem com o funcionário público. A pergunta é a seguinte: a empresa pública projetada poderá dispensar seus empregados sem observar o princípio da impessoalidade? Os eventuais futuros empregados da Rio Saúde não serão estáveis no emprego público? Solicitamos fundamentar as suas respostas. Vejam as fundamentações que eles mandaram. O regime de contratação da empresa pública é o seletista e o da administração direta é o estatutário. A estabilidade prevista no artigo 41, caput da Constituição, é só para titulares de cargo de provimento efetivos, os estatutários, de forma que o empregado público pode ser dispensado. Ou seja, o contratado por CLT, que é o que eles querem fazer, pode ser dispensado, desde que motivadamente e respeitado o princípio da impessoalidade, mas o será de forma menos amarrada do que do regime estatutário. Ou seja, eu quero contratar o seletista porque esse, se começar a reclamar muito, eu boto para fora, porque eu posso fazer isso e não posso fazer isso com funcionário público. Agora, a mais gritante de todas, as mais gritantes, são a pergunta 4 e a resposta 4, a pergunta 5 e a resposta 5. O que impede o município do Rio de implementar um plano de cargos, carreiras e salários para os profissionais da saúde do município, equivalente a este que está sendo sinalizado no projeto 80 de 2003, no parágrafo 1º do seu artigo 9º, transcrito abaixo? A Rio Saúde organizará seu quadro de pessoal mediante plano de cargos, carreiras e salários, conforme regulamento específico. A nossa pergunta: o que impede a Prefeitura de fazer isso com o funcionário público? Porque há 4 anos eu apresento emendas no orçamento da Prefeitura, os 4 anos da gestão anterior, eu apresentei emendas solicitando a implantação, recursos para a implantação do plano de cargos, carreiras e salários para a saúde. O que impede a Prefeitura de fazer isso? A resposta é muito simples: nada impede. Ou seja, o que a Prefeitura está dizendo aqui é que ela não quer, ela não tem opção, ela não quer dar um plano de cargo para os seus funcionários. Porque ela responde com 2 palavras: nada impede. Apenas a vontade da Prefeitura, a vontade do governo. E por último, pergunta: se a Rio Saúde fará diretamente a gestão das unidades de saúde ou será através de terceiros? Isso é o projeto. Nós, vereadores, vamos votar um projeto, precisamos saber o que a Rio Saúde vai fazer. Ela que vai administrar? Quem serão os administradores? A resposta é muito simples: ainda não foi definido. Ou seja,
Os atuais servidores profissionais de saúde lotados nas unidades que vierem a ser geridos pela Rio Saúde, serão absorvidos por essa empresa? Poderão, não serão. Poderão ser cedidos se necessário. Será o Rio Saúde o responsável pelo acompanhamento dos níveis de desempenho da gestão dos contratos celebrados entre o município e as organizações sociais? Resposta da Prefeitura: ainda não está definido. Ou seja, o requerimento de informações é um misto de brincadeira com sadismo. Eles querem que a gente vote aqui um projeto sem dizer o que pretendem fazer com o ponto principal, que são os funcionários. Tanto os atuais funcionários de admissão direta, quanto os funcionários que vão entrar contratados por CLT. Não tem satisfação a dar. Não há estatuto. Não há regulamentação nenhuma, nem pensamento. E nós que vamos votar, votem primeiro que depois deixa por nossa conta. Por isso, eu quero deixar mais uma vez claro, nós não podemos ser favoráveis a um absurdo de um projeto que nem explicação mais o governo quer dar. Ele acha que ele é absolutamente importante para isso. E que tem aqui os vereadores que ele bota para votar a favor e acabou. Então eu quero que os seus vereadores reflitam bastante o papel que estão exercendo. Com as respostas dadas pelo governo, vocês imaginam que tipo de respeito, que tipo de importância o governo dá a esta Casa Legislativa. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o nobre doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, assessores, técnicos, companheiros que estão na tribuna, que estão nas galerias, eu gostaria de me dirigir às pessoas que nos ouvem nesse momento, inclusive aquelas que hoje nos assistem através da TV Câmara, para falar sobre uma notícia que foi fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde, e o Globo registrou, que 1 milhão de cariocas serão vacinados contra a gripe. Meta da Secretaria Municipal de Saúde, que já deu início à campanha. A cidade entrou ontem em ritmo de preparação para o inverno, com o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A Secretaria Municipal de Saúde pretende chegar ao fim do trabalho no próximo dia 26, com mais de 1 milhão de cariocas imunizados. Até lá, todos os postos de saúde e clínica da família estarão oferecendo a vacina para idosos acima de 60 anos, crianças de 6 a 23 meses, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, chamado de puerpério, doentes crônicos e profissionais de saúde. Eu queria fazer o primeiro comentário, senhor presidente, em relação aos profissionais de saúde que nos assistem nesse momento e as pessoas que poderão ser vacinadas e, às vezes, por estarem fora desse foco que é citado aqui, que os pacientes que têm doenças crônicas, que têm diabetes, que têm asma, que têm bronquite, essas pessoas, se o médico, mesmo fora da faixa etária, entre 6 meses e 2 anos, ou nesse período de 2 anos até os 60 anos, elas também podem ser vacinadas e devem ser vacinadas se o médico der uma declaração que aquela pessoa tem aquela doença. Então, eu gostaria de dar esse aviso, aproveitar essa notícia para dar esse aviso, porque é importantíssimo que quem está fora da faixa etária possa ser vacinado, caso esteja dentro de um desses critérios, por apresentar alguma doença crônica. Basta o seu médico, o médico do posto de saúde, da clínica, da família, fazer um laudozinho, fazer uma declaração, um atestado, dizendo que a pessoa tem algumas dessas doenças crônicas. Quem se vacinar estará protegido contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado: A H1N1, A H3N2 e influenza B. Nós temos agora um outro tipo de vírus que apareceu na China, que é o H7N9, que já levou ao óbito mais de uma dezena de pessoas. Então, o que nós sabemos, por estudos que nós já fizemos anteriormente, é quem está vacinado contra a gripe, mesmo que
não tenha um desses sorotipos que eu citei agora, o H1N1, H3N2 e influenza B, fica com uma imunidade parcial para outros tipos de vírus da gripe. Então, é importante também que a pessoa possa ser vacinada por essa razão. Segundo a Secretaria, o público-alvo é formado por 1.334.371 pessoas e a meta é imunizar 80% dos indivíduos de cada grupo, totando 1.067.000 pessoas. É a primeira vez que a campanha inclui as mulheres em puerpério, grupo que apresenta as mesmas condições de saúde das gestantes. Para ser imunizada, a mãe deve apresentar no posto a certidão de nascimento do bebê ou algum documento da maternidade. Em 2012, foram vacinadas cerca de 973.000 pessoas, sendo 697.000 idosos, 122.000 profissionais da saúde, 110.000 crianças, 44.000 gestantes e 17 indígenas. A Secretaria não registrou o número de doentes crônicos vacinados. O superintendente de Vigilância em Saúde, Cristina Lemos, a superintendente, diz que ainda é preciso ampliar a adesão à campanha entre os idosos. No ano passado, o índice de comparecimento deles ficou em 75%. Senhor presidente, companheiro que nos ouvem, telespectadores da TV Câmara, eu acho importante também que nós não permitamos que as pessoas imaginem que a vacina da gripe possa fazer mal, com raríssimas exceções. Então, muita gente deixa de ser vacinado com medo de ser acometido pela gripe. Isso é uma das razões que levam as pessoas a evitar de ser vacinadas. Outras temem ser vacinadas porque elas julgam que podem ser acometidas de reações adversas sérias. Eu posso falar por mim, eu sou médico e portanto, desde que começou a vacina da gripe, eu venho sendo vacinado e nem febre eu tive. Lógico, eu sou talvez uma das exceções, mas é importante que a pessoa saiba, os idosos, principalmente nessa faixa etária entre 60 e 75 anos, que a pessoa pode ser vacinada, que é muito difícil de ter alguma reação colateral que preocupe. O comparecimento é menor entre pessoas nessa faixa, entre 60 e 74 anos. Alguns não acreditam na vacina, mas o Ministério da Saúde vem acompanhando as internações associadas à gripe e constatou uma queda neste tipo de internação entre os idosos desde o início da vacinação. Também precisamos ampliar a vacinação entre as gestantes. De acordo com a Secretaria, estudos demonstram que a imunização pode reduzir de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e 39% a 75% a mortalidade por complicações da gripe. Ainda, segundo o órgão, portadores de doenças neurológicas, pessoas febris, com história de alergia grave a ovo ou de reação a doses anteriores da vacina, devem consultar um médico antes de serem imunizados. Eu acho o seguinte, a vacinação começou ontem. Se um dos senhores, das senhoras que nos assistem agora, estiver com febre, não faz hoje, faz daqui a uma semana. Nós temos tempo para isso. Então, não deixar de vacinar porque está com febre e vai pensar que até o final da vacinação essa pessoa não vai poder ser imunizada. Isso é uma coisa que também é importante que eu diga e que eu alerte as pessoas. Por outro lado, alergias graves a ovo, eu não me lembro, eu me formei em 1974 na Universidade Federal Fluminense. Fiz 2 anos de residência lá na UFRJ, fiz especialização em pediatria, sou sanitarista e eu nunca vi uma alergia a ovo. Então, não é para deixar de ser vacinado porque a pessoa julgar que um dia comeu ovo e teve uma diarreia. Não é isso. Alergia grave a ovo é quando a pessoa tem uma alergia, tem um edema de Quincke, que a pessoa fica abafada, fica o ar faltando, ou alguma coisa parecida. Então, ou tem uma asma grave logo depois de comer o ovo e fica com a dispneia, uma falta de ar importante. Então, é bom que se diga isso para a pessoa não deixar também de ser imunizada por causa disso. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas,
E para reforçar a campanha, no sábado serão montados postos de vacinação em igrejas, centros comunitários e creches. Os endereços dos postos de vacinação podem ser consultados no site da Secretaria ou pela central de atendimento da Prefeitura no telefone 1746. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que muita gente também alega que não faz a vacina porque resfriou durante o ano seguinte à feitura da vacina, a ter sido imunizado pela vacina da gripe. Resfriado não é gripe. Resfriado, para as pessoas entenderem, os sintomas são de menor monta, é uma febrícula, uma febre baixa, é uma coriza de pequena importância, quiçá uma tosse. A gripe não, a gripe tem um sintoma mais abundante, a febre é elevada, existe uma dor no corpo, existe uma tosse persistente, e os sintomas são muito mais graves e que podem propiciar a pessoa, inclusive, ter, e isso é bom que se diga, uma pneumonia, porque aquela secreção que vem por causa da gripe faz com que aquela secreção, aquela broncorreia, que é o catarro que a pessoa tenha, aquilo ali facilita para que a bactéria chegue até o brônquio, chegue até o pulmão e faça com que a pessoa tenha uma pneumonia. Então, eu queria dizer o quanto eu acho importante fazer essa diferenciação entre resfriado e gripe, para que a pessoa, não, eu tive 2, 3 resfriados. Para o alérgico, é uma outra situação que eu queria passar, diminui a possibilidade de ter sinais e sintomas mais graves por causa dessa alergia, mesmo por causa da asma brônquica, porque o alérgico, quando é vacinado, e uma das indicações para o alérgico é que faça a vacina da gripe, ele vai ter uma possibilidade menor de fazer com que a sua crise alérgica, a sua asma, a sua bronquite seja tão grave. Antes de terminar, senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui que eu estive essa semana na Secretaria Municipal de Obras com o coordenador geral de projetos, Dr. João Luiz Reis e a sua equipe, e que foram de uma amabilidade incrível e que nós tratamos lá, o que me levou à Secretaria e à coordenação geral de projetos, que o Dr. João Luiz capitaneia essa secretaria, é que nós solicitamos um acesso a cadeirantes na passarela que cruza a linha do metrô na altura da Rua dos Monges, de um lado da Piracambu ao outro. Então, isso já está projetado e provavelmente nós teremos êxito nessa passarela, além de nós termos pedido, eu já estou encerrando, senhor presidente, um projeto para que, e nós já tínhamos pedido também, e já está sendo efetuado, para que nós tivéssemos uma passarela também que pudesse fazer com que as pessoas atravessassem da estação do metrô de Coelho Neto para o outro lado. É um local difícil, porque um número de carro muito grande, embora tenha um sinal luminoso naquela via, tem um sinal luminoso, mas mesmo assim, às vezes, o sinal não é respeitado e as pessoas sofrem com isso porque arriscam as suas vidas. Ele foi mostrado o andamento do meu pedido de acesso à Avenida Brasil. Isso é uma terceira solicitação que eu fiz na minha agenda, no sentido Campo Grande, pela continuação da Rua Professora da Virgínia Cidade, seguindo por baixo do viaduto da Avenida Brasil, o que vai melhorar bastante o trânsito ali naquela região. Eu agradeço ao senhor a sua compreensão, a compreensão de Vossa Excelência, por permitir que eu ultrapassasse um pouco do tempo e peço escusas por isso, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre e ilustre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos os companheiros presentes, a todos que se encontram no plenário, nas galerias. Quero de forma muito imediata, primeiro registrar com felicidade o desempenho dos atletas que representaram o nosso estado na Superliga de Vôlei, que representa o Campeonato Brasileiro de Vôlei. Nós temos no nosso estado, do Rio de Janeiro, o time campeão
masculino e também o feminino. Muitas pessoas pensam, quando vem na hora da transmissão, as pessoas não escutam falar no Unilever. O time do Rio de Janeiro é o time do Unilever, que é patrocinado por essa empresa e, lamentavelmente, não temos nenhuma ajuda do governo municipal e também do governo estadual. Porém, o time RJX, todos sabem, é uma das empresas, quer dizer, um grupo que pertence ao empresário Eike Batista. Aí sim, nesse time tem a ajuda do governo estadual. E é por isso que eu digo que nós estamos aqui, e aí quando eu retrato que a nossa cidade vive um momento muito especial, nosso estado vive um momento muito especial, porque as pessoas, tudo está dando certo para a gente. Nós então agora temos o orgulho e temos também no basquetebol, também sem a ajuda tanto do governo estadual como municipal, o Clube Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, que também pode trazer o título nacional de basquete. Mas isso eu falo, senhor presidente, e lamento que, infelizmente, nós não temos por parte da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, hoje, nenhum incentivo para que, cada vez mais, nós que somos a cidade olímpica, né, do Rio 2016, nós vamos ter muitas dificuldades. Temos os nossos atletas perdendo a sua chance de aperfeiçoar, de treinar, de se preparar para os Jogos Olímpicos, em função de alguns problemas. Temos o problema do velódromo, que os atletas que lá treinavam, em função da construção de um novo velódromo, esse foi desmontado. Temos também o problema do Célio de Barros, temos o Maria Lenk. Então, estamos vivendo muitas dificuldades para que os nossos atletas possam realmente almejar sucesso nas Olimpíadas. Porém, a gente tem que registrar que, através do esforço pessoal dos atletas, também da competência de um treinador no nível do Bernardinho. Quero registrar aqui que na semana passada, quando fiz a entrega da medalha Pedro Ernesto a uma bicampeã olímpica, e é claro que eu sinto muito, porque o nosso povo brasileiro parece que às vezes não reconhece a Fabiana, a Fabi, que é do time Unilever. Ela é simplesmente a melhor líbera do mundo. E muitas pessoas não sabem. Todos falam que o Brasil é o país do futebol, mas já há algum tempo nós deixamos de ser o país, quer dizer, pelo menos representando o melhor do futebol mundial, mas nós temos que valorizar o nosso voleibol, que é sim o campeão olímpico feminino, que é vice-campeão, quer dizer, medalha de prata olímpica, que é uma potência no voleibol. E que nós pedimos então ao secretário Índio da Costa, que ele não é o culpado, não. Eu tenho que dizer isso, que nós vivemos os quatro últimos anos uma total desassistência ao esporte e ao lazer do nosso município. Nada foi feito. Primeiro, o deputado Chiquinho da Mangueira, que no caso era secretário, segundo ele, alegava muitas dificuldades, que pegou as Vilas Olímpicas sucateadas, enfim. Eu até estive em algumas, não concordei com ele, mas dei um tempo. Logo depois ele saiu, entrou o secretário Romário, que eu imaginei, tem nome de craque. As coisas agora parece que vão melhorar. E o que aconteceu foi uma lástima. Vejo o ex-prefeito César Maia. Uma parte, por favor. Senhor vereador, apenas um comentário em defesa do prefeito e do governador, para não dizer que eu não farei de flores. O time de voleibol feminino tinha como base Curitiba. Era o mesmo Unilever. E fui procurado pelo Bernardinho, pela Unilever, quando era prefeito, que Curitiba, olha que coisa interessante, que Curitiba não dava marca para o time de vôlei, não servia como referência, e que eles precisavam da marca do Rio, e queriam vir para o Rio de Janeiro, mas queriam ter a segurança com recursos da prefeitura. E assim foi. Tivemos uma solenidade muito interessante no Copacabana Palace, e a prefeitura garantiu que seria copatrocinadora do vôlei, do Bernardinho. Passados 2 meses, eu fui procurado pelo Bernardinho, dizendo que eles tinham conseguido
patrocínio privado, Unilever, Ades, não sei mais quem, e não precisavam mais de recurso público. Portanto, agradecia, mas não havia mais essa necessidade. Estou apenas comentando esse fato, porque o Estado e a Prefeitura não participam, porque eles prescindem de recurso público que pode ser aplicado naquilo que Vossa Excelência está comentando e que não tem sido aplicado. Era apenas isso. Bem, a realidade que o senhor viveu quando prefeito, eu realmente não sabia, mas eu vejo, por exemplo, o time do RJX tem apoio do governo do Estado. E não vi isso no Unilever. O senhor está dizendo o motivo, enfim, antes que realmente eles tenham aberto mão desse patrocínio. Mas, então, esse dinheiro, mais do que nunca, precisa ser investido para que tenhamos cada vez mais, através da renovação desses atletas e mostrando um caminho do esporte para os jovens, porque aí sim poderemos dizer que os nossos jovens estão indo para o esporte e não para as drogas. Então, aqui queria registrar, não poderia saudar a esses atletas, queria dizer realmente que nos emociona quando o nosso Estado é o número 1 do vôlei nacional. Eu quero depois, vou me reescrever, porque eu queria tratar exatamente da covardia que está sendo feito com os trabalhadores, que, de novo, reputo o prefeito Eduardo Paes, não sei se é revanchismo, não sei o que está acontecendo. O que está muito estranho, por exemplo, é que nos noticiários de hoje, quando vimos aqui, um dos jornais diz: atraso ônibus cheios, caos no trânsito da Zona Sul sem as vans. Agora aqui, no outro jornal diz: Rio terá 750 ônibus a mais no lugar das vans proibidas. Aqui, no jornal O Globo diz: primeiro dia sem vans, passeata de motoristas causam transtorno. De novo, são os motoristas que estão sendo sempre os responsáveis por todos os problemas do transporte. E aí vem, mas o trânsito flui bem após a proibição. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo, vou tornar a me reescrever, estou vendo que o meu tempo está acabando. Esse assunto eu clamo pelos nobres vereadores, aos meus pares, que nós possamos tomar. E aí, independentemente do seu partido, é importante que o senhor tome partido pelo que é certo. E nós não podemos estar omissos. Essa casa, se calar, vai estar rasgando a lei 3360, ela foi votada e aprovada, essa lei está em vigor. Através desse decreto, o prefeito, de forma autoritária, e assim eu não sei que houve um problema no momento eleitoral, ele ficou contrariado com uma manifestação que teve em setembro, mas não podemos dizer, o que eu vi o prefeito dizer, naquele episódio da van lá de São Gonçalo, que aqueles marginais, o prefeito colocar esse decreto e dizer: vocês não estão vendo o que está acontecendo com as vans, isso eu digo que é uma covardia, isso é um ato que o prefeito não precisa usar desse expediente. Ele é o chefe do executivo, ele tem que tomar uma atitude dentro das convicções dele. Se ele acha que o transporte complementar é um problema para a cidade, que ele assuma, mas que ele não pode transferir esse ato criminoso. E nós então vamos acabar com os táxis, porque já tivemos problemas nos táxis, pessoas violentadas, assaltadas dentro de táxi. Vamos então acabar com os ônibus, porque também já aconteceram os problemas. Então, nós precisamos ter do prefeito Eduardo Paes, e essa casa, eu faço esse apelo aos demais vereadores, independente de questões partidárias, se tem base do governo ou não, nós não podemos deixar esses trabalhadores aí, à mercê do desemprego, à mercê dessa covardia. E vamos discutir, pelo menos, que se abra uma questão, uma situação onde se possa discutir e aí apontar os erros, porque nós aqui cumprimos o nosso papel e nós não podemos deixar com que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente, desculpa. Obrigado, desculpa. O próximo orador inscrito é o nobre e ilustre vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada,
o nobre vereador Tio Carlos. Nobre vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Boa tarde a você que nos assiste, acompanha essa sessão. E, especialmente, eu espero que possam ter uma boa tarde os companheiros e companheiras, os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui reivindicando o direito ao trabalho, reivindicando o direito de legalmente poderem viver do seu próprio trabalho. Então, uma boa tarde, espero que possa ser uma boa tarde para todos vocês que estão aqui resistindo. A situação do transporte no Rio de Janeiro, há muito pode ser resumida como caótica. Caótica porque não há ação por parte da Prefeitura Municipal em debater e atuar junto ao Poder Público Estadual, o responsável direto pelas concessões dos sistemas de transporte de massa da cidade do Rio de Janeiro. O sistema de trens, metrô e barcas são concessões de responsabilidade estadual e são precárias. Nós acompanhamos essa semana acidente com a Supervia, já não é novidade, isso é semanal. O vereador aqui, que hoje preside a sessão, o companheiro Zanata, falou sobre essa questão, denunciou essa questão. A situação do metrô, um dos mais caros do mundo, e com uma malha ferroviária restrita e uma malha metroviária que não atende o conjunto da cidade do Rio de Janeiro. A situação absurda do consórcio Barcas S.A., que transporta diariamente trabalhadores residentes em Niterói, que trabalham na cidade do Rio de Janeiro, e trabalhadores que residem hoje na cidade de Niterói, passam por uma situação absurda, vexatória, desumana, no cotidiano de seu deslocamento para o trabalho, para a sua residência. Eu estou falando sobre esses aspectos de uma política de desgoverno, ou uma política direcionada para interesses outros que não o do cidadão, da cidadã da cidade do Rio de Janeiro, porque, ao olharmos a situação das concessões estaduais e depois colocarmos a lente sobre a relação do poder público municipal com as empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, que prestam um serviço caro, de péssima qualidade, como tem se demonstrado cotidianamente, com acidentes, com exploração dos motoristas, dos trabalhadores do transporte, com sobrecarga de trabalho, com uma irracionalidade cotidiana na organização do sistema de transporte, nós vamos entender a razão do decreto apresentado na quinta-feira passada, proibindo o transporte complementar de circular na cidade do Rio de Janeiro. Não é a preocupação com o cidadão e a cidadã da cidade do Rio de Janeiro. Não é a preocupação com os trabalhadores e trabalhadoras da cidade do Rio de Janeiro. São interesses outros, muitas vezes impublicáveis, o que guiam determinadas medidas autoritárias, medidas apressadas, medidas que não levam em conta o planejamento do sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Aqui é evidente que nós precisamos pensar e discutir como há uma licitação em curso. É preciso garantir que o processo de licitação aconteça. É preciso garantir que aqueles que já trabalham no sistema de transporte complementar possam, os regularizados, aqueles que estão em processo de regularização, serem atendidos e acompanhados pelo poder público. Eu tenho total interesse em pegar uma van ou uma Kombi legalizada, que funcione, como eu tenho certeza que aqueles que vivem do transporte complementar têm total interesse em poderem rodar com tranquilidade, terem condições de trabalho, estarem integrados ao sistema municipal de transporte. Então, eu quero, com essa fala, mais do que registrar o decreto legislativo, o projeto de decreto legislativo que nós apresentamos, pedindo o cancelamento do decreto municipal 37007, que proíbe a circulação do transporte complementar
na Zona Sul do Rio de Janeiro, mais do que dialogar aqui com os meus pares sobre a importância de nós derrubarmos o decreto municipal, eu quero sensibilizar o poder público municipal. Quero aqui dialogar diretamente com a base do governo, com o líder do governo, o vereador Guaraná, com o prefeito municipal dessa cidade, o prefeito Eduardo Paes. Acho que a medida como foi apresentada foi precipitada. Ela não resolve o problema, ela não dá conta de regularizar, integrar e garantir um bom sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro. O que nós vimos ontem e hoje na Zona Sul do Rio de Janeiro foi mais carros nas ruas, trânsito sobrecarregado, um caos na circulação, no transporte na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma sobrecarga do sistema de ônibus, né, que já é um sistema precário na cidade do Rio, foi sobrecarregado ontem, sobrecarregado hoje, uma sobrecarga para os trabalhadores do sistema rodoviário do Rio de Janeiro, que estão sendo obrigados a fazer hora extra, a dobrarem, apresentando uma situação de insegurança ainda maior para aqueles que circulam nos ônibus na cidade do Rio de Janeiro, e uma situação, no mínimo de insensibilidade, daqueles que vivem hoje do seu trabalho, daqueles que estão no sistema de transporte complementar. São mais de 3.000 famílias que correm o risco de ficar sem trabalho. Nós não podemos fechar os olhos à necessidade, não é, social, política, econômica, de ter uma saída organizada, uma integração organizada desse sistema, desses trabalhadores, no sistema de transporte municipal. Alguns vereadores dessa casa, como o vereador César Maia, o vereador Paulo Pinheiro, o vereador Márcio Garcia, subscreveram, né, esse projeto de decreto legislativo. Tenho certeza que outros vereadores, é uma apresentação conjunta nesse momento, não é, na verdade, por parte de nós 4, e tenho certeza que nós conseguiríamos estender essa subscrição, esse apoio a uma maioria de vereadores, de companheiros nessa casa, para buscarmos uma solução. Eu queria propor aqui, formalmente, que a Comissão de Transporte dessa casa buscasse a proposta de uma realização de audiência pública, envolvendo a Secretaria Municipal de Transporte, envolvendo a representação sindical da categoria, para que nós possamos discutir aqui, no âmbito da Câmara Municipal, a mediação dessa situação que não é boa para a cidade do Rio de Janeiro, de uma situação que é insustentável para a cidade do Rio de Janeiro. O chamado transporte alternativo já virou regra em várias regiões da cidade do Rio de Janeiro, atendendo a população, resolvendo o problema de muitas comunidades, de muitos trajetos, os quais não são abarcados pelo sistema dito organizado, dito licitado na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós podemos sim ter uma saída, buscar uma saída que sirva para o transporte complementar, que sirva para integrar, racionalizar e ter um transporte de qualidade para o cidadão e a cidadã da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o papel dessa Câmara Municipal, nessa conjuntura, diante dessa situação. Esse é o papel que nós, enquanto vereadores da cidade do Rio de Janeiro, precisamos assumir. Com independência, buscando uma saída, buscando alternativas. Não há possibilidade de nós amanhecermos amanhã com o caos que se instalou na Zona Sul do Rio de Janeiro. É necessário abrir esse debate, é necessário envolver o Poder Público Municipal, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Transporte e aqueles que vivem do seu trabalho. Eu insisto em dizer aqueles que vivem do seu trabalho, porque a demissão de vocês, a impossibilidade de rodar, vai levar a que esses chefes de família sobrevivam como? A que essas mulheres que trabalham e sustentam as suas famílias sobrevivam como? O índice de desemprego na cidade do Rio de Janeiro é crescente. Nós não podemos tratar, tanto do ponto de vista, né, social, econômico, do emprego, quanto do ponto de vista da racionalização do sistema de transporte, essa questão da forma que foi tratada. Foi precipitado, eu quero dialogar com o prefeito dessa cidade, com o prefeito Eduardo Paes, como já falei aqui. É um decreto que em 4 dias impõe a proibição, impõe impactar a cidade do Rio de Janeiro como esse decreto 37007 impactou, não pode ser tratado assim. Eu espero, né, que haja uma sensibilização do Poder Público Municipal. Quero também partilhar com aqueles que estão presentes nessa galeria. Não é uma situação que se resolva facilmente nessa casa.
é preciso discutir com a liderança do governo, com o vereador Guaraná, com os vereadores da base aliada, é preciso discutir, porque, do contrário, aqueles que já manifestaram a sua opinião e são solidários a esse processo de luta, não teremos força para derrubar esse decreto. É preciso dar visibilidade, é preciso debater, mas temos que entender que a mobilização que está sendo feita fora dessas galerias e que acontecerá nessas galerias é muito importante. A mobilização de vocês é um instrumento fundamental para dar visibilidade a uma luta justa. E eu não quero, com isso, fechar os olhos, e quero ser muito franco com aqueles que trabalham no sistema. Há problemas, existem problemas no sistema de transporte complementar, mas para que eles possam ser solucionados, sanados e cuidados, é preciso que o poder público institucionalize, é preciso que o poder público garanta a realização da licitação, é preciso que o poder público municipal integre um sistema que pode, se for integrado, fiscalizado, se forem criadas as condições adequadas para que ele funcione, ser uma parte importante do sistema de transporte do Rio de Janeiro, não é? Garantindo direitos e condições dignas de trabalho para o conjunto daqueles que hoje vivem do sistema complementar de transporte. Vamos seguir fazendo esse debate, espero que amanhã, sendo publicado o projeto de decreto, nós possamos colher um parecer conjunto das comissões envolvidas e solicitar, a partir daí, a inclusão na ordem do dia desse decreto para, no mínimo, estancarmos esse processo apressado, não planejado, que está levando a um impacto negativo no sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre e ilustre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Não, senhor presidente, eu vou só concluir. E o nobre companheiro Jefferson Moura, é exatamente isso. E aí parece, o Jefferson Moura é um vereador do PSOL, eu sou um vereador do Democratas, mas já falei com a vereadora Laura Carneiro, que é do PTB, sei do envolvimento dos companheiros vereadores. Nós precisamos abrir, de novo, eu acho que o prefeito, com esse decreto, ele meio que fechou a negociação. E nós não podemos também induzir o cidadão a erro. Por exemplo, ontem, alguns manifestantes, quer dizer, alguns profissionais, foram para a Secretaria de Transportes cobrar do secretário Osório uma posição. É importante que também saibam que o secretário Osório não tem absolutamente nada dentro, mesmo sendo o chefe da pasta, quer dizer, sendo o secretário que deveria responder, mas no caso das vans, do transporte alternativo, complementar, não é ele que responde por isso. De novo, eu falando que o prefeito Eduardo Paes, quando coloca um delegado, e aí, nesse sentido, a sociedade, e eu já ouvi fala de algumas pessoas dizendo isso. Não, para você ver, os caras são tudo bandido. Tanto é que quem cuida de bandido é delegado. Isso o cidadão fala, me deixa muito preocupado. E essa é a nossa preocupação também, de falar para a sociedade que as coisas não funcionam dessa forma, que tem bandido no transporte complementar, tem sim. Como tem na política, como já disse, como tem em todas as atividades nós temos bons e maus profissionais. E temos pessoas que assim fazem no táxi também nós temos que chamar a atenção para toda a sociedade, também não é só, eu não ando de van, isso não é problema meu. As pessoas não podem ser egoístas, porque esse problema aflige a todos nós. Hoje é com o transporte alternativo. Amanhã o prefeito resolve acabar com os ônibus. Não, mas com os ônibus é meio difícil, né? A gente sabe o porquê, mas não é justo. Eu vejo também algumas críticas aos empresários de ônibus. Sabemos que tem empresários de ônibus que não valem nada, que são também bandidos, mas eu tenho certeza que a maioria também tem o seu valor. E nós não podemos abaixar. Alguns legisladores fazem críticas às vezes, porque está tudo errado. Tem legislador, quer dizer, tem vereador ou deputado que torce para que as coisas deem muito errado, porque é a forma que ele tem de fazer política. Eu já discordo. Eu acho que nós temos que ter um entendimento absolutamente comprometido com o respeito, com a cidadania, e é por isso que eu peço a todos os vereadores, vejo a vereadora Rosa Fernandes, que é
absolutamente comprometida com as causas do melhor da cidade. A atuação nos orgulha ser político numa legislatura que nós temos uma vereadora como a vereadora Rosa Fernandes, nos dá orgulho. E eu tenho certeza que ela também vai poder ajudar. Vejo o prefeito César Maia, o ex-prefeito César Maia, que foi o autor da lei em 2002, pode contribuir muito nessa discussão. Mas vejo aqui, não estou vendo o líder do governo, o Guaraná. É importante que seja todos sensibilizados para que a gente possa evoluir e buscar uma solução para todos, principalmente para o cidadão da cidade do Rio de Janeiro, para os trabalhadores. Então, prefeito Eduardo Paes, não sei se o senhor ficou chateado com aquela manifestação de setembro, acho que foi um equívoco, porque, segundo o prefeito Eduardo Paes, existia uma discussão, existia uma mesa de negociação, foi feita uma manifestação em setembro, tinha ali um viés político? Tinha sim, tínhamos sim, e aqui existe uma crítica. Eu acho que o problema do trabalhador alternativo não poderia ter virado bandeira política meramente em termos de candidatura, e o prefeito se viu contrariado. Foi uma eleição, foi uma manifestação que trouxe transtornos para a cidade, e se ele dizia que tinha uma negociação, então eu acho que foi um ato, na minha opinião, equivocado da manifestação. Senhor prefeito César Maia, quer dizer, ex-prefeito, por favor. Vereador, eu não gostaria de interromper, que eu vou tratar de um curto outro assunto. Se Vossa Excelência tiver... Sim, prefeito, eu só preciso depois concluir e deixo à vontade. A cidade já está vivendo, em algumas regiões, epidemia de dengue. E esses números estão sendo ocultos. Quem quiser, vá a qualquer posto de saúde, hospital público, hospital particular, clínica particular, para ver que a epidemia de dengue está colocada em várias regiões da cidade. O que se pede é transparência, que isso seja informado para que as pessoas nessas regiões tenham precauções maiores. Ocultar informação significa aumentar o número de casos de dengue. Apenas isso, senhor presidente. Então, senhor prefeito, quer dizer, então eu queria, senhor presidente, terminar a minha fala pedindo, somos 51 vereadores, temos aqui, pelo menos, a certeza que se cada um receber esse grupo e que possa, através da sensibilidade, avaliar e saber se é um momento de ficarmos aqui fazendo política, porque enquanto estamos muitas vezes levantando bandeiras que podem ser voto, eu não estou preocupado com voto, a Van não vota em mim, não tem o menor problema, não estou preocupado com isso, eles tinham um candidato, não estou interessado nisso, eu estou interessado em dar uma resposta ao cidadão, aquelas famílias, eu estou preocupado com o usuário, que muitas pessoas como eu, que sou usuário de van, sim, muitas vezes aqui pego a van, que saio daqui, da Graça Aranha, e vou para o Recreio, e ali vejo juízes, juiz anda de van, anda! Nesta linha, advogados, empresários, anda de van. E é isso que nós precisamos dizer. É que... Senhor presidente, e aí as pessoas acham assim, o tio Carlos é doido, juiz andar de van. Ué, é porque eles não têm o hábito de andar. Na linha Recreio, a van com televisãozinha, todos sentam. E eu vou dizer, esses que andam na linha que eu ando, que os meus funcionários andam, do Recreio, esses não andam de ônibus. Esses vão pegar os seus carros e vão vir para o centro da cidade. E aí, a alegação de que é para melhorar uma cidade que está muito adensada de carros, e as vans, tirando as vans, vai melhorar, isso é uma balela. E é a nossa preocupação. Então, eu já falei demais, eu só quero dizer, senhor presidente, agradecer e pedir, de novo, presidente desta casa, Jorge Felipe, homem sensato, eu vi o presidente muitas vezes lutar pela categoria de táxi, os taxistas, e eu tenho certeza que o presidente Jorge Felipe também vai ser sensível para que ele, presidente e representante de nós, vereadores, possa também entrar nessa luta. Queria agora, concluindo, senhor presidente, falar de um projeto que a Comissão do Direito da Criança e Adolescente está colocando também para contribuir, porque a intenção é ser parceiro, Poder Executivo e Poder Legislativo. A comissão está criando um projeto meio tirado, Minha Escola, Minha Vida. Nós da comissão
eu, vereador doutor Eduardo Moura e a vereadora Laura Carneiro, estaremos indo às unidades escolares do nosso município, olha que são mais de 1000, para ajudar na fiscalização da conservação desses prédios, conversar também de que forma a gente pode levar ideias para a Secretaria Municipal de Educação. Que, aliás, quero dizer e parabenizar, de novo, é aqui o meu lado, do que é bom tem que ser dito. A secretária Cláudia Costin, nas últimas reuniões que venho tendo com a Secretaria, todos os pleitos levantados pela Comissão do Direito da Criança e do Adolescente são amplamente atendidos. De pronto, por exemplo, a escola no Anils, fizemos a vistoria, o projeto esteve na Escola Municipal Maria Florinda, ela de imediato colocou o projeto conservando e procurou dar a solução de forma imediata. Então, esse projeto, Minha Escola, Minha Vida, nós estamos na comissão fazendo o papel do vereador, fazendo o papel fiscalizador, que é o poder legislativo. Mas não é, o objetivo não é absolutamente desprestigiar ou então levar críticas meramente porque às vezes é bom criticar porque é da oposição. A nossa intenção é trabalhar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E esse é um apelo que eu faço aos outros secretários. Por favor, nós vereadores não podemos, muitas vezes, ter a porta fechada. E esse entendimento eu digo porque isso acontece em relação à minha pessoa, ao subprefeito Tiago Mohamed. Mas eu estou me lixando para isso, ele faz o trabalho dele, o que nós temos que correr atrás é que o cidadão que paga o salário do político, que paga o salário do prefeito, que paga o salário do administrador regional, que paga o meu salário, esse sim tem o direito de ter serviços de qualidade. E a escola do município, nós estamos fazendo o nosso papel. Então, fico aqui o meu registro ao professor Paulo, também aos membros da Secretaria Municipal de Educação, que de imediato, quando recebe uma crítica, ela é sempre construtiva e sempre busca a solução. Parabéns, então, à secretária Cláudia Costin, à Secretaria Municipal de Educação, que assim, exatamente, se faz política como eu digo, política de educação, não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado, seja qual for o governante. Política de Estado significa o que está dando certo, tem que ter dado continuidade. Então, quero aqui agradecer, mais uma vez, dizer aos companheiros vereadores que a luta só está começando. Obrigado. Não tendo orador, 1 minuto, nobre e ilustre vereador Márcio Garcia. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de me expressar aqui na tribuna. Muito obrigado. 1 minuto é mais do que suficiente porque eu preciso falar. Na verdade, é atualizar os nossos visitantes hoje que existe um projeto de lei que pretende sustar os efeitos que o decreto impôs à cidade do Rio de Janeiro na última quinta-feira. E esse projeto já conta com o apoio de 3 partidos, que são o PSOL, o PR e o DEM. E, nesse momento, colegas da categoria percorrem os gabinetes buscando apoio para esse projeto e nós já conquistamos o apoio de mais 2 partidos que agora estão vindo aqui para o plenário para poder fazer a assinatura. E deixar claro para vocês que a casa que representa o povo, mais do que o interesse dos trabalhadores, está atenta às necessidades dos cidadãos fluminenses e acompanharam, perplexos, a dificuldade que foi o deslocamento das pessoas poderem vir trabalhar pela zona sul da cidade com essa medida truculenta do prefeito de impedir subitamente a circulação das vans pela zona sul da cidade do Rio de Janeiro. E mais do que defender a categoria, a Câmara Municipal se mobiliza para defender os usuários do serviço de transporte público da cidade. E tenho certeza que hoje daqui vamos sair com a certeza de que esse projeto vai ser aprovado por todas as comissões e que vai vir ao plenário quinta-feira para ser votado e vai ser aprovado por unanimidade. E vocês vão poder voltar para as suas ocupações habituais até que nós possamos entender exatamente e encontrar uma solução para o transporte alternativo, um espaço para que essas famílias possam trabalhar
e para que a população possa ser atendida. Com certeza, substituir van por ônibus não é a solução para o transporte no Rio de Janeiro. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a segunda parte do grande expediente, passa-se ao prolongamento. Pela ordem, senhor presidente. A mesa dará ciência das proposições apresentadas. Requerimento número 110, 2013, de autoria do vereador Marcelo Queiroz, que requer a mesa diretora na forma regimental, com exceção de medalha São Francisco de Assis, a Maria Regina Gonçalves de Souza, ativista dos direitos animais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 111, 2013, de autoria do senhor vereador Eliseu Kestler, que requer a mesa diretora na forma regimental que seja concedido o conjunto de medalha Pedro Ernesto à desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia pela ordem do vereador Guaraná. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é para fazer uma comunicação na quinta-feira, 2 horas da tarde, na sala das comissões, a gente vai ter a presença do secretário Rodrigo Bettling para tratar do projeto das RAs, que eu tinha ficado de marcar. Então, era só para fazer essa comunicação e depois eu peço para a secretária da mesa diretora para fazer a comunicação no Diário Oficial. Pela ordem, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum. O presidente solicita, senhores vereadores, tomem assento em suas bancadas. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, senhores vereadores. Segunda bancada. 1, senhor vereador. Terceira bancada. 1, senhor vereador. Quarta bancada. 1, senhor vereador. Mesa. 1, senhor vereador. Presente, 10 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento do trabalho. A presença, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Já encerrada a sessão.